Muito bem-vindo a esse podcast, sou Alexandre Mineiro. Esse é o primeiro de uma série de podcasts que a gente vai ter aqui para você aprender muita coisa e colocar em prática na sua vida. Hoje eu vou falar sobre os segredos da fé, como é importante nós sabermos usar a fé de maneira correta, a fé que a gente pode ter através da palavra de Deus e através de Cristo em nossa vida. E se nós não soubermos lidar com a fé e querer aplicá-la de maneira errada, a gente pode se frustrar. Por isso, muitas pessoas podem estar frustradas achando que Deus não fez o que ela gostaria que fizesse, ou a fé que ela tinha não levou ela onde ela queria, porque a fé tem segredos e é fundamental nós sabermos lidar com isso. Então, curte aí, ouça aí, muita coisa, muitos segredos para você aplicar na sua vida. Vai que vai. Essa semana Deus começou a colocar uma palavra no meu coração sobre a fé. E a gente sabe que fé é algo fundamental, importante demais para a nossa vida. A fé, existe uma grande importância da fé na nossa vida como os cristãos, e uma importância maior ainda, de nós aprendermos sobre fé e ter na igreja ensinos sobre fé. A Bíblia chega a declarar em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vai vendo o tamanho da importância de sermos pessoas de fé. Não tem opção, mas pastor, eu não sou uma pessoa muito de fé, eu não sou. Você não tem opção, você precisa ser alguém cheio de fé. A Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus? O que nos dá a certeza de que Deus existe? O que nos dá certeza sobre as revelações da Bíblia? O que nos dá certeza que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor, morreu por cada um de nós, ressuscitou o terceiro dia. O que nos dá a certeza da salvação? Se eu partir hoje, estou salvo em Jesus. O que nos dá essa certeza? Você tem uma escritura das moradas que Jesus foi preparar? Você tem algum documento? Você tem algo que ateste a fé? O que nos faz crer, o que nos faz confiar, o que nos faz acreditar e ter essa certeza é a fé. Amém? A fé, a nossa fé em Deus e em sua palavra. Hebreus 11, de 1 ao 3, vamos ler esse texto hoje. É um texto emblemático, poderoso, um dos textos mais fortes da Bíblia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê, tudo que se vê, o universo, a terra, os planetas, estrelas, todas as coisas que vemos, não foi feito do que é visível. Podemos encontrar ensinos sobre uma fé que é capaz de fabricar o nosso próprio futuro. Uma fé que, quando usada, ela é capaz de passar por cima até dos planos de Deus, porque ela pode ser mais forte que Deus. Podemos encontrar ensinos de uma fé que faz seus planos e que nada pode detê-la quando ela está em ação. Uma fé que deixa alguém tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso que nem Deus para ele. E que ele tem tanta fé, que não importa o que Deus tenha planejado, se ele planejou, a fé dele resolve. Então Deus não precisa entrar em ação. Podemos encontrar ensinos sobre uma fé. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e de não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esse texto tem um contexto. Jeremias escreveu em um momento em que Israel estava passando, mas Deus é o mesmo Deus. Deus não faz acepções de pessoas. O que Deus queria para Israel, Deus quer para a gente. Deus fazia plano para aquele povo, faz plano para a gente também. Então você vê claramente que Deus fala: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos para lhe dar esperança e um futuro. Ou seja, temos um Deus, servimos a um Deus, somos filhos de um Deus que faz planos para nós, prepara um futuro para nós, prepara uma história para que a gente viva. Podemos correr o risco de aprender sobre uma fé que ela é capaz de criar as nossas próprias realidades, como se fosse um poder pessoal que nós adquirimos e desenvolvemos, e com esse poder dessa fé que a gente é imbuído, podemos criar nosso próprio universo, nossas próprias realidades, nosso próprio destino, nosso próprio futuro. Uma fé que nos capacita a escrever nossa própria história, algo que, se estivermos de posse dela e que se soubermos usá-la de maneira correta, para que Deus? Se eu tenho essa fé, esse poder universal, esse poder, eu não estou indo de encontro a ensino nenhum, não estou criticando ninguém, eu estou pregando o que a Bíblia nos ensina e o que o Espírito colocou no meu coração. Mas nós corremos o risco de aprender sobre uma fé que ela é tão poderosa, a pessoa fica tão forte que parece uma locomotiva, é um trem que ninguém que te para. E Deus, para que se eu tenho essa fé? O que Deus vai fazer? Se eu posso resolver tudo com ela? Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos para te dar esperança, para te dar um futuro. Você está aqui hoje, Deus tem planos para você, Deus tem projetos para você, Deus tem coisas que Ele tomou um cuidado. O Deus que chama cada estrela pelo nome, bilhões, trilhões de estrelas, a cada uma Ele deu um nome. Ele sabe teu nome, sabe o dia que você nasceu, sabe tua história, conhece você, preparou um futuro para você, teu, único. A fé bíblica é uma fé que se apoia nas Escrituras, é uma fé que se apoia na palavra de Deus e no próprio Deus. A fé que a Bíblia nos ensina não é uma fé que fabrica o nosso próprio futuro, mas sim uma fé que nos mantém firmes, faz com que nós possamos continuar firmes, confiantes, cheios de força, cheios de coragem, para viver, para alcançar, para chegar ao futuro que Ele preparou para nós. Ter fé tem a ver com confiar naquilo que Deus disse a nosso respeito. Ter fé não tem a ver, não é fazer Deus acreditar naquilo que nós estamos querendo ou dizendo. Ter fé tem a ver em acreditar naquilo que Deus disse ao meu respeito. Os heróis da fé em Hebreus são homens e mulheres que encontraram muitas adversidades. No capítulo 11 você vai achar a galeria dos heróis da fé. Diz de homens e mulheres que viveram coisas extraordinárias pela fé em Deus. Homens e mulheres que os heróis da fé encontraram muitas adversidades, e todos tiveram algo em comum. Todos eles, pela fé, fizeram coisas extraordinárias, mas todos eles criam nas promessas e na palavra de Deus. Todos eles fizeram coisas extraordinárias, heróis da fé, pela fé, fizeram coisas tremendas, mas todos eles têm algo em comum: criam, acreditavam. A fé deles estava apoiada, sustentada pelas promessas e pela palavra de Deus.
Abraão creu nas promessas de Deus, quando Deus chegou e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, pai da fé, considerado o pai da fé, como a Bíblia diz, saiu e viveu coisas extraordinárias, porque ele saiu da casa dele e da terra dele, porque ele creu. Ele colocou a fé nas palavras de Deus, nas promessas de Deus que Deus tinha para a vida dele. Noé construiu uma arca no deserto. Imagina um homem no deserto constrói uma arca, não tem nem rio perto dele, nem água perto, e mais de 100 anos construindo uma arca, escutando gente debochando, falando tudo que queria falar dele, e ele construindo uma arca. Por quê? Por causa da promessa, por causa de uma palavra de Deus. Moisés foi libertar o povo do Egito, porque cria nas promessas de Deus. José se manteve fiel em todo o tempo, porque ele cria nas promessas de Deus. Josué invadiu, entrou a terra prometida. O livro de Josué é considerado o livro das vitórias, porque Josué invadiu a terra, conquistou reinos. Josué fez tanta coisa, derrubou as muralhas de Jericó, crendo no quê? Nas promessas de Deus, nas palavras que ele tinha com Deus. Deus chega para ele e diz: Josué, Moisés é morto, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Moisés, Josué pega as coisas e invade a terra prometida, porque ele tinha uma palavra de Deus. A fé dele não era só dele, não era algo da cabeça dele, não eram os planos dele. Nenhum deles caminhou sobre suas próprias direções e sobre a sua própria força, como se fossem homens de tanta fé que nem precisavam do agir sobrenatural de Deus. A fé deles resolvia tudo. Não. Todos tinham a sua fé apoiada, baseada, alicerçada em Deus, em suas promessas e na palavra de Deus. Por que muita gente se frustra no Evangelho? Porque muita gente cristã está buscando resposta, não encontra, vive frustrado. Muita gente crente confusa, nunca se viu tanto crente confuso, perdido, frustrado, decepcionado com a igreja, decepcionado com o reino de Deus, decepcionado com tudo, decepcionado com a vida, porque muitas vezes tem seguido seus próprios caminhos, suas próprias direções, vai para onde ele acha que é certo, caminha sem uma palavra, caminha sem uma promessa, caminha sem uma direção clara de Deus para as coisas. Muitas vezes não aconteceu como ele esperava, ou como ele desejava, ou como ele idealizou, ou como a sua fé pudesse produzir. E muitas vezes a gente anda perdido porque a gente confia na nossa fé, se acha tão forte, decide o que quer fazer e vai. Mas se confiarmos, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra. E eu te pergunto, será que a minha fé pode ser tão poderosa a ponto de mudar decisões divinas? Será que a minha fé pode ser tão poderosa a ponto de eu criar com sucesso um caminho diferente daquele que Deus preparou para mim? Minha fé pode sim apagar dados inflamados do diabo, mas não pode apagar os desígnios e as palavras de Deus. Essa carta foi escrita aos Hebreus, por isso que ela tem o nome de Hebreus. Os hebreus eram uma comunidade de judeus convertidos ao Evangelho, judeus que haviam crido na palavra de Deus, estavam crendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor, crendo na crucificação, crendo na salvação, crendo na doutrina ensinada pelos apóstolos. Durante muito tempo, na religião judaica que eles viviam, eles estavam acostumados a um relacionamento com Deus baseado em obras, porque era isso que o judaísmo ensinava. Um relacionamento com Deus baseado nos sacrifícios, baseado nos rituais, baseado nas regras,
nas doutrinas da religião, e não baseado na fé. Então por isso esse livro aos Hebreus é tão carregado de ensinos sobre fé. É para que esses judeus, hebreus, convertidos, que não estavam conseguindo se adaptar e entender o que é se relacionar com Deus, através da fé, entendessem de maneira melhor. Tudo isso era para eles, era um intensivão para eles. Os judeus tinham a sua crença baseada nas obras, na moralidade na época, na ética, no merecimento, em um padrão de vida religioso cheio de cerimônias, ou seja, naquilo que eles podiam fazer. Eles se relacionavam com Deus, com coisas que eles podiam fazer. Eles se chegavam a Deus se lavando o corpo, fazendo sacrifícios, rituais, incensos, coisas que eles colocavam a mão e faziam. Mas agora eles precisavam aprender através de Jesus que o relacionamento com Deus não iria se basear naquilo que eles podiam fazer, mas naquilo que eles eram capazes de crer. Jesus trouxe uma mensagem, e o seu sacrifício nos revelou um modelo de relacionamento com Deus fora do merecimento. Nós nos relacionamos com Deus sem merecer. Por isso que a graça é um favor imerecido. Não merecemos, mas Cristo conquistou por nós. Ele conquistou por nós o direito de sermos quem nós não merecíamos ser, filhos de Deus. Essa graça que Cristo trouxe não é uma graça que parece que tudo é de graça e não tem valor algum. Uma graça que anula a moral, uma graça que anula a ética, que anula padrões cristãos, morais, uma graça que podemos viver de qualquer jeito, como se Jesus já fez tudo. Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Eu posso pecar, eu não preciso lutar contra os meus desejos pecaminosos carnais. Todos nós aqui andamos na contramão do mundo. Nós andamos pulindo a nossa vida, nos guardando de nossos desejos, porque se der vazão aos desejos, aonde que a gente vai parar? O mundo, você já percebeu que o mundo caminha para um lado, e a doutrina cristã nos manda caminhar para outro. Você vai falar de uma menina se guardar para o seu casamento? Essa menina pode ser até motivo de piada. Hoje eu vi uma série, eu fiquei mais chocado que cada hora eu sou surpreendido, a gente é surpreendido. O cara chegou a falar assim, o outro falou: você não tem ciúme da sua mulher? Aí o cara falou assim: cara, isso é coisa para nego monogâmico. Isso é coisa para gente que está nessa de um relacionamento só com uma mulher. Relacionamento aberto. Então a gente anda numa contramão de padrões morais que o mundo empurra a goela abaixo para a humanidade. Não é essa graça que Jesus trouxe, não é uma graça que nos permite fazer o que quisermos, colocar a culpa nos nossos desejos, colocar a culpa na nossa natureza humana pecaminosa e dizer que o sangue de Jesus vai lavar tudo depois que a gente fizer. Não é essa graça. É uma graça que nos lava, que nos restaura, que nos aponta o caminho, que nos leva até Deus. Jesus disse: eu sou a porta. Ele é a porta que nos dá direito à presença de Deus. Através do sangue de Jesus, nós temos direito à presença de Deus. Olha o que diz em Hebreus 10, 19 e 21. Que coisa linda esse texto. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus pegou cada um de nós pela mão e falou assim: vocês podem vir comigo e chegar até Deus, nos santos dos santos. Eu vou te mostrar o caminho. Por isso,
Por que a Bíblia chama cristãos de santos? Já viu que algumas cartas chegam aos santos de tal lugar, aos santos de tal lugar, e a Bíblia diz que a gente é santo, mesmo muitas vezes a gente tendo os nossos defeitos, porque somos caracterizados como santos, porque somos santificados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, porque quando Deus olha para mim, para você, Deus não olha nossas fraquezas, nossos pecados, Deus olha Jesus que está na nossa frente, que comprou a nossa vida. Deus olha para Jesus primeiro e Jesus fala assim: não, é meu, Pai, é meu, pode olhar para mim, está comigo. Todo esse ensino para os hebreus, porque eles estavam tendo dificuldade de se desprogramarem. Você já comprou um telefone de outra pessoa? Lá está a agenda da outra pessoa, estão as fotos da outra pessoa, está a história da outra pessoa, está as conversas do WhatsApp da outra pessoa. O que você tem que fazer? Zerar, não é? Zerar tudo, deixar ele limpo, apagar tudo. Os judeus estavam tendo dificuldade porque eles viviam naquele modelo de vida e agora eles precisavam viver em um outro modelo de vida com um relacionamento diferente com Deus, e eles estavam tendo dificuldade para se reprogramar, e muitas vezes cristãos têm uma dificuldade de se reprogramar. O que é o Evangelho? Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Iremos viver a perfeita, agradável vontade de Deus depois que passarmos por uma renovação na nossa mente. O Evangelho não é compreender somente intelectualmente as Escrituras. Evangelho não é compreender a palavra de Deus somente intelectualmente. A renovação da mente vai zerar nosso sistema e nos programar com o entendimento de que somos seres espirituais e não naturais. O Evangelho não se trata somente de conhecimento intelectual. Para alguns a Bíblia pode ser um livro de história, para outros pode ser um livro de consulta histórica, para outros um livro de coisas arqueológicas para comprovar, para outros pode ser um livro poético, para outros pode ser um livro de sabedoria em provérbios, somente pode ser um livro de conhecimento, mas o Evangelho não se trata somente de conhecimento. Coloca ali 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18, tem que ser rápido, para me ajudar a pregar, meu filho. Ai. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mortos espiritualmente, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Não é só conhecimento, é poder de Deus. Por que é poder de Deus? Porque a palavra de Deus pode fazer aquilo que fé de muitos homens não podem: arrebentar grilhões, tocar, mudar, transformar coração de homens, mudar histórias, reverter situações, levantar os caídos, curar a enfermidade, levantar enfermos, sarar, fazer milagres e maravilhas. A fé não é um poder que Deus nos dá para nós conseguirmos o que quisermos, e também não é algo que possamos usar mesmo que na direção contrária daquilo que Deus quer e da sua vontade. Não podemos confundir fé, não podemos confundir a fé com determinação, com dedicação, com perseverança, com foco, com coragem, com resiliência, com empenho, com esforço, com força. Pessoas de fé podem ter todas essas coisas, mas não necessariamente pessoas que possuem essas características determinadas, dedicadas, perseverantes, podem ser pessoas de fé. E muitas vezes a gente confunde. A gente acha que muitas pessoas vai estar lá e nem conhece a palavra, está usando a fé. Às vezes o cara é determinado, é dedicado, é perseverante, tem foco, tem coragem, é resiliente, empenho, fica ali. O cara que criou a lâmpada, mais de 1000 vezes o magrinho ficou lá, perseverando até. A fé que a Bíblia nos ensina é uma convicção,
um firme fundamento que está fundamentado em Cristo. Essa fé se apoia em Cristo e não na nossa força. Essa fé se apoia em Cristo e não na coragem, não na perseverança, não na determinação. Vamos ver esse texto, Filipenses 4,13, só esse, 4,13. Vamos lá junto. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha esse texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus eu posso tudo. Eu posso romper barreiras, eu posso. Agora vamos ler o que o texto diz antes, para você entender, o 12 e o 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz, antes dele dizer isso: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar na prova, eu posso ter, eu posso não ter, eu posso estar no vento, eu posso estar na tempestade, eu posso estar na calmaria, eu posso estar com muito, eu posso estar com pouco, eu posso estar vivendo de todo tipo de jeito. Eu tudo posso. Eu vou passar por todas essas situações que a vida tem. Não importa o que a vida vai trazer para mim, não importa as tempestades que eu enfrentarei na vida, vou passar por todas elas, porque tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque eu tenho uma fé que ela tem um firme fundamento, uma fé que está apoiada em algo que não vai me decepcionar, não vai quebrar, não vai cair. Aprendemos que a fé é confiar naquilo que não é visível, confiar naquilo que não se viu, não se manifestou ainda. O que faz da Bíblia e do Evangelho a palavra de Deus para nós não são as descobertas que comprovam a veracidade bíblica, arqueológicas, históricas e tantas outras coisas. O que faz da Bíblia a palavra de Deus para nós é a nossa fé. Romanos 10,17, eu li esse texto e eu comecei a ver ele com outros olhos. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Uma outra tradução mais conhecida nossa vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí eu comecei a pensar sobre esse texto, o Espírito Santo falou algo diferente ao meu coração, e eu comecei a enxergar ele por uma outra ótica, por um outro prisma, com um outro entendimento. A palavra de Deus não pode ser só um alimento, um combustível. A palavra de Deus não pode ser somente como é que eu vou dizer? Um espinafre, como o Popeye, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu leio a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu me dedico à palavra de Deus, aí eu me nutro, me encho da palavra de Deus, aí eu fico forte. Para quê? Cheio de fé, para quê? Para viver a vida que eu quiser. Eu tenho força, eu tenho fé para sair aí. Nem preciso que Deus vá na minha frente, porque eu estou cheio de fé. Mas aí eu comecei a pensar de um outro jeito. A Bíblia vai dizer, no Antigo Testamento diz assim: o meu povo perece. A pessoa perece porque está fraco, porque está morrendo. Perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus, ela é conhecimento, e ela está relacionada ao alimento, porque conhecimento é alimento. Você se alimenta de conhecimento e você fica capacitado e forte para fluir, para crescer em outras áreas, porque você é forte daquele tipo de conhecimento. Você pode fazer as coisas, você tem força para aquilo. Então a palavra de Deus, ela não é um combustível somente para nutrir a gente, se encher de fé para a gente fazer o que a gente quer. Não. A fé vem pelo ouvir. Quando eu começo
a ouvir, aprender sobre a palavra de Deus, eu começo a conhecer as promessas de Deus para mim. Eu começo a conhecer tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu começo a conhecer, Deus começa a revelar coisas grandes e ocultas que a gente ainda não sabe. Eu leio a palavra, Ele fala comigo, Ele começa a me mostrar o futuro, Ele começa a me mostrar sobre a salvação, Ele começa a mostrar que eu posso ter esperança, Ele começa a mostrar que eu posso ter planos, Ele começa a mostrar que eu posso confiar nele. Eu tenho conhecimento, eu me encho de conhecimento, eu conheço a palavra de Deus. Então, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu posso estar lá no passado, eu posso estar anos atrás, posso estar aqui e Deus tem um futuro lá, mas eu caminho cheio de fé. A palavra de Deus trouxe fé para mim, me encheu de fé, não para eu sair daqui e sair fazendo tudo aquilo que eu quero, não. Por que eu tenho fé? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque ela me encheu da verdade, ela me encheu da graça, ela me encheu da presença, ela me encheu das promessas, ela me encheu das revelações. Então eu posso ir não só para o lugar que Ele tem, cheio de fé, por quê? Porque eu já sei aquilo que Ele tem para mim. Eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que a Bíblia diz que praga alguma chegará à minha tenda. Então pode se levantar demônio, pode se levantar inferno, pode se levantar tudo que for, mas não vai me parar, porque eu confio nas promessas de Deus. Eu sei que a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Então eu posso continuar caminhando, porque Ele está operando na minha vida, Ele é comigo. Eu sei que a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que se eu caminhar do lado dele, não importa quem se levantar contra mim, vai cair. Quando eu viajo para outros lugares, outras cidades, outro país, eu uso o Waze. Por quê? Porque eu boto o destino e aquele aplicativo encontra o destino para mim, e ele me leva até aquele destino. Então o que eu faço? Eu começo a seguir as setas que ele vai dando, entra aqui, entra ali, porque eu começo a confiar nele, porque ele sabe a estrada, ele sabe o caminho. E muitas vezes o que Deus só nos dá é o destino, é o local, mas ele conhece a estrada, ele conhece o caminho, ele conhece a história, ele sabe a hora de dobrar a direita, dobrar a esquerda. Por isso a nossa fé não tem força sozinha, ela tem força nele. A fé cristã se apoia na palavra de Deus, em suas promessas para cada um de nós. Seguir o mapa vai nos levar ao destino. Confiar em Deus através desse mapa vai nos levar ao nosso destino. O louvor pode vir subindo. A fé é construtora do impossível, é o que vai garantir o resultado. O que vai garantir o resultado da minha fé não é o quanto ela é forte. O que vai garantir o resultado da minha fé não é o quanto a minha fé é forte, mas sim quão forte é aquele em que a minha fé está apoiada. A fé, fica de pé comigo. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. O louvor pode vir, por favor. O escritor, no versículo 3, o que ele vai falar? Coloca aí, Hebreus 11, versículo 3, ele vai dizer, ele fala da criação, que o universo foi criado pela palavra de Deus. 3, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que era visível. O universo foi criado pela palavra de Deus. Sabe, nós podemos acreditar e crer verdadeiramente que foi Deus que criou todas as coisas. Como é que uma explosão ia colocar o sol no lugar certo? Se ele estivesse mais perto, queimava todo mundo. Se estivesse mais longe, todo mundo morria de frio. Colocou a lua no lugar certo. Se a lua estivesse mais perto, era tempestade, era um mar revolto. Se ela estivesse mais longe, secava as coisas. As estrelas nos lugares certos, a Terra num sistema solar perto, os planetas separados, mas está tudo organizado. Uma explosão não faz isso. O mundo, a Terra, o universo foi criado por Ele, mas um dia só existia Ele, não tinha nada.
mas tudo estava dentro dele. Talvez sua vida esteja assim hoje. Parece que não tem nada, mas o seu tudo já está dentro de Deus. Fala aí, curtiu o podcast? Recebeu alguma coisa aí? Tem certeza que se você peneirar aí vai ter muita coisa para você colocar em prática na sua vida, pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida, pode mudar rumos da sua vida. Tenho certeza que muita coisa você vai poder aproveitar para você. Olha só, me segue lá no Instagram, Alexandre Mineiro, Facebook Alexandre Mineiro, né? No Clubhouse também, Alexandre Mineiro. Deus abençoe você, beijo no seu coração, até o próximo podcast aqui, espero você.